Olá, trabalhadoras e trabalhadores desse nosso Brasil. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre atualizações de acontecimentos com relação à medida provisória 936 e perguntas sobre essa medida provisória. Olá, meu nome é Daniel Rizzoli, sou advogado e bem-vindo ao canal Entreter Direito. Bom, você já deve ter visto alguns daqueles memes que circulam na internet dizendo que tô mais cansado do que a Gillette do Tony Ramos ou tô mais cansado do que esses dois manequins juntos. Bom, eu acho que já pode fazer um meme aí de que tô mais cansado que advogado trabalhista em 2020, porque pelo amor de Deus, todo dia tem novidades, todo dia tem medidas provisórias sendo editadas, decisões judiciais que impactam a vida do trabalhador e na medida do possível vou mantendo vocês atualizados, vou trazendo informações aqui nesse canal. Obviamente que essa situação que eu estou brincando aqui nem se compara ao dia a dia dos profissionais de saúde, os trabalhadores de serviços de limpeza, de serviços essenciais. Então aqui renovo, parabéns e muito obrigado a todos esses trabalhadores aí que estão tendo dias difíceis, mas estão fazendo muito por nós. Bom, semana passada eu fiz um vídeo sobre a MP, a medida provisória 936. Nesse vídeo, que está aqui no canal e também na descrição aqui nos comentários, também vou deixar o link, se vocês puderem, vejam lá esse vídeo. Nesse vídeo eu comentei sobre uma questão de constitucionalidade dessa MP. Eu disse que o artigo 7º da Constituição, ele veda a irredutibilidade de salário. Ou seja, o salário nunca pode ser reduzido, salvo com uma exceção, quando isso acontece por meio de negociação coletiva, ou seja, uma negociação com o sindicato. E aí eu apontei um ponto que seria grave da medida provisória, porque previa uma possibilidade de redução de jornada de trabalho com redução de salário e com uma faixa salarial com um grupo de trabalhadores que não precisariam passar pelo sindicato. Comentei, adiantei que poderia ter um problema aí de constitucionalidade. E dito e feito, teve um questionamento no STF e na noite de ontem o ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma decisão aí sobre a medida liminar que estavam sendo pedido, e a decisão, vou resumir, basicamente é o seguinte: ele fez uma interpretação conforme a Constituição. Então ele disse que de fato não é possível fazer redução de salário sem negociação com o sindicato, e aí ele deu uma interpretação, ele deu ali uma arrumada, uma consertada, uma passada de pano aí nessa medida provisória, colocando aí, não declarando ela inconstitucional, mas interpretando ela no seguinte sentido, de que toda a negociação, todo o acordo de redução de salário pela medida provisória tem que ser informado o sindicato. E o sindicato, se ele ficar silente, ou seja, se ele não se manifestar com relação a esse acordo, o acordo passa a ter validade. Ele está válido. O sindicato teve ciência, não se manifestou, continua, o acordo tem validade. Agora, se ele protocolar e o sindicato se manifestar ou contrário ao acordo, ou chamando para uma negociação, para quê? Para incluir alguma cláusula aí mais benéfica para o trabalhador, podendo, por exemplo, estender o período de estabilidade, enfim, prever aí daqui a um tempo algum valor em PLR para compensar essa perda, enfim. Aí vai de cada sindicato, de cada negociação, de cada realidade de empresa. Mas se então ele não concordar com o acordo ou se chamar para negociar e não tiver aí um resultado aí dessa negociação, o acordo individual com o trabalhador não terá validade, não poderá acontecer. Então essa foi a interpretação dada pelo ministro Ricardo Lewandowski. O que eu posso dizer aqui é que, de fato, a inconstitucionalidade dele estava bem gritante, tinha problemas mesmo de constitucionalidade, de incompatibilidade com o artigo 7º da Constituição, isso eu já tinha até falado no vídeo anterior, e
em tese teria que ser declarada a inconstitucionalidade dessa medida, sim. Mas o Ricardo Lewandowski fez essa interpretação conforme a Constituição, nessa medida liminar, e deu essa ajeitada aí para tentar aproveitar a medida provisória, colocando o sindicato aí nesse papel de relevância de poder aceitar ou não os acordos e também iniciar negociações para tentar obter uma situação mais favorável, e não necessariamente com valores, mas com algum outro ponto que pode ser interessante aí para o trabalhador e também acaba sendo até para a própria empresa. Também vou aqui, depois de ter comentado essa decisão e a inconstitucionalidade da MP, eu também vou trazer algumas perguntas aqui que foram feitas em redes sociais minhas e também no próprio vídeo do canal. A primeira pergunta é: se eu for demitido, eu vou ter direito ao seguro-desemprego da mesma forma? Sim, se você for demitido, e lembrando aqui que tem uma estabilidade, né? Então tem que esperar a estabilidade de emprego. E se você for demitido após essa estabilidade, você pode dar entrada no seguro-desemprego normalmente, você não vai perder parcelas e nem valores do seguro-desemprego. Também me perguntaram qual é o valor do seguro-desemprego, porque é importante saber isso, porque o valor do auxílio aí que vai ser recebido pelo trabalhador, pago pelo governo, nessa redução de salário e redução de jornada, tem a ver com o valor que o trabalhador tem direito da parcela. Eu vou deixar aqui, ó, tem uma tabelinha aqui, também está nos sites, com relação a uma tabela do seguro-desemprego. Então, por faixas salariais, aplicam-se algumas porcentagens e a partir de uma determinada faixa salarial que está aqui na tabela, o valor passa a ser o teto, que é o 1.813,3. Então, é assim que se calcula. Pega a sua faixa salarial, sempre lembrando de que são as médias dos últimos 3 recebimentos, aplica-se essa tabela aqui de acordo com a faixa salarial dessa média e, dependendo de um valor, já passa a ser o teto, que é 1.813,3. Outra pergunta: a suspensão do contrato de trabalho, ele tem que ser num período inteiro? Então, relembrando aqui, a redução da jornada de trabalho com a redução de salário pode ser feita até 90 dias. A suspensão do contrato de trabalho, ou seja, parar de trabalhar e também parar de receber do empregador ou continuar recebendo os 30%, conforme eu expliquei no vídeo anterior, e recebendo aí o que teria direito da parcela do seguro-desemprego, essa suspensão do contrato de trabalho pode ser feita só até 60 dias, mas ela pode ser dividida em 2 períodos. Então pode ser suspendido o contrato de trabalho por 30 dias, voltar ao trabalho, sentir como é que tá, e se for o caso, suspender de novo por mais 30 dias. Então não precisa ser 60 dias direto. Tá? Outra questão: pode ser uma porcentagem diferente daqueles 25%, 50% ou 70% de redução de jornada de trabalho com redução de salário? Pode, desde que seja negociado com o sindicato. Com a negociação com o sindicato pode ser reduzida em outro patamar, 40%, enfim, pode ter outro patamar sem ser esses 3 patamares mencionado expressamente aí na medida provisória. Bom, com isso eu acho que atualizei um pouco os acontecimentos recentes da medida provisória 936. Se você tiver uma outra dúvida, deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com quem queira saber dessas informações, quem se interessa sobre essas informações, se inscreva no canal para dar aquela força e acompanhe aí as novas atualizações. Sempre que tiver novidades aí para a classe trabalhadora, eu pretendo trazer aqui para vocês nesse canal, beleza? Um grande abraço e até!